Fala, senhores, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Professor Alberto Antunes, estou aqui para falar desta alteração da Lei 14.994 de outubro de 2024. Essa lei alterou Código Penal, parte geral, Código Penal, parte especial, alterou Lei Maria da Penha, Lei de Crimes Hediondos, Lei de Execução Penal, ou seja, o Código de Processo Penal foi uma grande mudança legislativa. Mas nesta aula de hoje eu quero falar da mudança dos crimes contra a vida. Beleza? Então, ó, o número da lei, vem para a lousa. Lei 14.994, e é importante que você saiba que ela é de outubro de 2024. Galera, essa lei, ela trata da violência, medidas de proteção contra a violência contra a mulher, por razões de condição de sexo feminino. E o que é isso, Alberto? Bom, razões de condição de sexo feminino, tanto a violência doméstica familiar contra a mulher, lá da Lei Maria da Penha, 11.340 de 2006, quanto ao menosprezo à condição de mulher. Por exemplo, um indivíduo que mata uma mulher porque ele não aceita que uma mulher é a sua chefe e lhe dê ordens. Então, aqui nós temos a violência contra a mulher, violência doméstica, e a violência de gênero, por razões de menosprezo à condição de sexo feminino. E qual foi a alteração? Meus amigos, antes desta data aqui, outubro de 2024, o feminicídio ele estava lá no artigo 121, delito de homicídio, parágrafo 2º, o inciso é o 6. Então, o feminicídio estava lá, 121, parágrafo 2º, inciso 6. Era o quê? Uma qualificadora, lembra disso? Uma qualificadora do crime de homicídio. Então, olha o verbo no pretérito. Era, filho. Do verbo já foi. Acabou. E o que era o feminicídio? O parágrafo 2A do artigo 121 é uma norma penal explicativa, que falava exatamente o que eu expliquei para você. E o parágrafo 7º do artigo 121 tratava-se de várias majorantes do artigo 121. Galera, por que eu falei era? Porque o feminicídio era uma qualificadora. O conceito de feminicídio estava no Código Penal e as majorantes do feminicídio estavam no artigo 121, parágrafo 7º. Tudo isso aqui foi revogado. Tudo bem? Então, tudo isso aqui que nós falamos foi revogado. Por que foi revogado? Porque, atualmente, o feminicídio ele é um crime autônomo, tá? Ele deixou de ser uma qualificadora e passou a ser um crime autônomo. E onde está agora? No artigo 121A do Código Penal. Caraca, moleque, que dia que isso? Como diz meu amigo Tiaguinho. Então, houve abolício crimes? Não. Aí que tá. Abolício crimes ocorre quando há uma nova lei, essa nova lei ela revoga a forma e o conteúdo, causando ali a extinção da punibilidade. Aqui nós temos, na realidade, a aplicação do princípio da continuidade normativo típica. O que é a continuidade normativo típica mesmo, hein, Alberto? Ai, estou tão desmemoriado. A continuidade normativo típica é quando vem uma nova lei e o conteúdo daquele artigo permanece, ainda que um outro artigo, ainda que um outro tipo penal, como ocorreu em várias vezes, por exemplo, já no nosso ordenamento jurídico, como o crime de importunação sexual, que era uma contravenção, agora é um crime, como o atentado violento ao pudor, que se aglutinou, estava no artigo 214 do Código Penal, se aglutinou ao artigo 213. Então, abolício crimes extingue a punibilidade, a lei nova revoga a forma e a matéria, a continuidade normativo típica, a lei nova só revoga o artigo, a forma, mas o conteúdo ele vai para um novo tipo penal, tem uma mudança topográfica, como aconteceu aqui no feminicídio. Não houve abolício crimes, tá? Você tem que lembrar também que o feminicídio era um homicídio qualificado. O homicídio qualificado, a pena era
12 a 30 anos para o feminicídio. Isso vai ser importante, porque, veja bem, agora artigo 121A, matar mulher por razões da condição do sexo feminino. Pena reclusão, ó, de 20 a 40 anos. No que tange a pena, nós estamos diante de uma novácio legis impégios. Ou seja, é uma lei que ele é prejudicial, na medida que a pena saiu do patamar de 12 a 30 para o patamar de 20 a 40 anos. Obviamente, uma lei de outubro de 2024 para fatos pretéritos e retroativos. Ok? E o que é condição de razão de sexo feminino? Bom, o artigo 121, parágrafo 1º, tem uma norma penal explicativa. Eu não sei se você lembra disso, mas existem normas penais incriminadoras, definem crimes e penas, preceito primário e secundário. Existem normas penais permissivas que permitem uma conduta, como por exemplo as excludentes de ilicitude. E existem normas penais explicativas que vão explicar algum fato, como por exemplo o artigo 327 do Código Penal, que trata do conceito de funcionário público. Aqui o artigo 121A disse pra gente que o que é razões de condição de sexo feminino? Quando o crime envolve a violência doméstica e familiar contra a mulher, aplicação aí da Lei Maria da Penha, ou quando há o menosprezo ou discriminação à condição de mulher, que é chamado de violência de gênero. Tudo isso é o feminicídio. E volta e meia, a lei, a partir de agora, ela vai mencionar o artigo 121A, parágrafo 1º. Como, por exemplo, nós veremos nos próximos blocos, nas próximas aulas, lá na lesão corporal 129, parágrafo 3º. Se a lesão corporal dolosa leve for praticada nos moldes do artigo 121A, parágrafo 1º, violência de gênero, aplica-se a pena de tanto a tanto. Beleza? Quais são os crimes contra a vida, então? Então agora nós temos o homicídio, 121 do Código Penal. Nós temos o artigo, então vou colocar aqui, o homicídio, tá? Nós temos o artigo 121A do Código Penal, que é o crime de feminicídio. A partir de quando, hein? Outubro de 2024. Tudo bem? Nós temos ainda o artigo 122, vou abreviar, induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação. Nós temos o artigo 123, que é o infanticídio. E dos artigos 124 até o 128, nós temos aí as modalidades do crime de aborto. Agora nós temos não cinco crimes, mas 5 grandes grupos de crimes contra a vida: homicídio, feminicídio, induzimento ao suicídio, automutilação, infanticídio e as modalidades de aborto. Esses crimes vão para o tribunal do júri? Cuidado, tá? Porque sabemos que o homicídio ele pode ser doloso e culposo, só vai para o júri os crimes dolosos contra a vida. Beleza? Lembrar que feminicídio não houve abolício crimes, houve uma continuidade normativo típica. Legal. Vamos agora para o artigo 121A, parágrafo 2º. A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até metade se o crime é praticado. Galera, a maioria dessas majorantes aqui estava lá no artigo 121, parágrafo 7º do Código Penal. Mas como foi revogado, as majorantes que estavam lá no crime de homicídio passaram para o 121A, parágrafo 2º. E também lá era de 1/3 a metade. Só uma curiosidade, se a pena do feminicídio é de 20 a 40 anos, se aumenta de metade, pode chegar até 60 anos. Concorda comigo? É uma pena, uma reprimenda penal alta, mas que condiz realmente com esse ato bárbaro. Então, a pena do feminicídio é aumentada de 1/3 até metade se o crime é praticado. O que não está destacado na sua tela são as majorantes que já estavam lá no Código Penal, no artigo 121, parágrafo 7º. Como, por exemplo, matar a mulher durante a gestação, nos 3 meses posteriores ao parto, matar a mulher maior de 60,
com deficiência, portadora de doença degenerativa, que acarrete condição limitante ou vulnerabilidade física ou mental, na presença física ou virtual de descendente ou ascendente e descumprimento das medidas protetivas do artigo 22, incisos 1, 2 e 3 da Lei Maria da Penha. Então, tudo que não está destacado já estava lá no 121, parágrafo 7º. Só que a Lei 14.994 de 2024 foi além e trouxe mais majorantes que nós não conhecíamos. Por exemplo, atualmente, se houver um feminicídio e a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade, haverá majorante de 1/3 à metade. Ou se essa mulher do feminicídio for menor de 14 anos. Olha que interessante, né? Matar uma mulher por razões de condição do sexo feminino, feminicídio, artigo 121A, pena de 20 a 40 anos. Se essa vítima, nessas condições, for menor de 14, a pena vai ser majorada de 1/3 à metade. Por que eu estou falando isso para você? Porque existe lá no Código Penal o artigo 121, parágrafo 2º, e o inciso é o 9º, que fala do homicídio qualificado, aqui é homicídio qualificado quando a vítima é menor de 14 anos, lembra disso? Olha que interessante, se um pai mata um filho de 13 anos, é homicídio qualificado e a vítima é menor de 14 anos. Tá? 121, parágrafo 2º, inciso 10. Agora, se um pai mata, por exemplo, uma filha de 13 anos por razão de violência doméstica, a capitulação não estará no artigo 121. Está no artigo 121A, parágrafo 2º. Vai ser um feminicídio majorado de 1/3 à metade, porque ela a vítima é menor de 14 anos. E também, galera, novas majorantes aqui, ó, no artigo 121A, parágrafo 5º, tem que gravar. Nas circunstâncias previstas nos incisos 3, 4 e 8 do parágrafo 2º do artigo 121 desse código. Galera, eu não sei se você lembra, mas aqui nós temos um tipo penal remetido, onde haverá majorante no feminicídio se houver esse feminicídio em algumas situações lá do Código Penal. Por exemplo, destaquei aqui para você, ó, se esse feminicídio for com emprego de veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel, a traição, emboscada, mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Tudo aquilo que a gente já falou, já comentou lá no artigo 121 do Código Penal, que são qualificadoras, o legislador pegou essas qualificadoras de ordem objetiva, meio de execução, e colocou como majorante no feminicídio. Então, o que eu vislumbro aí para as próximas provas de concurso público? Que o examinador ele vai pegar essas qualificadoras lá do homicídio, e são várias qualificadoras, e vai fazer uma dicotomia para você saber qual vai majorar e qual não vai majorar aqui o feminicídio, tá? A vida é injusta, você é adulto, beleza? Então, por isso que você tem que fazer uma tabela aí no seu caderno, falando do feminicídio, do que é o feminicídio e quais são as suas majorantes, aqui no artigo 121A, parágrafo 2º. Tudo que está em verde é novo, não estava lá no parágrafo 7º do artigo 121. Então, ó, foi revogado, coloquei aqui, né? O artigo 121, parágrafo 2º, inciso 6, não é mais uma qualificadora. Essas majorantes que estavam lá no parágrafo 7º foram revogadas também. Tudo veio aqui para o artigo 121A, parágrafo 2º. Olha que interessante, então, hoje nós temos causas de aumento em relação à pessoa da vítima, por exemplo, vítima gestante ou nos 3 meses após o parto, vítima menor de 14, novo, maior de 60, portador de deficiência ou doença degenerativa. Nós temos causas de aumento relacionadas aos filhos e descendentes, como, por exemplo, a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência, na presença física ou virtual de descendente ou assistente da vítima. Causas de aumento em relação ao histórico de violência, por exemplo, em casos de descumprimento de medidas protetivas de urgência, e tudo aquilo que eu falei nas qualificadoras, que antes eram qualificadoras, né, e majorantes, também você pode aplicar aqui. Tá? Então, tudo que eu falei no que era uma majorante do homicídio, você pode aplicar aqui. Como, por exemplo, um indivíduo que mata uma mulher em razão de um descumprimento de medida protetiva. Ele vai responder agora pelo um feminicídio majorado e ainda pelo crime lá da Lei Maria da Penha 24A, de descumprimento de medida protetiva.
E nós temos causas de aumento relacionadas à execução do crime. Isso aqui é novo, né? Tortura, meio cruel, fogo, asfixia, emprego de arma de fogo de uso proibido ou restrito. Então nós temos causas de aumento em relação à pessoa da vítima, a mulher, em relação aos filhos ou descendentes, pelo histórico de violência e relacionado à execução do crime. E para acabar, senhores, penúltima informação, artigo 121-A, parágrafo 3º, fala que comunicam-se ao coautor e partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no parágrafo 1º desse artigo. Galera, esse parágrafo 3º do artigo 121-A é meio desnecessário por força do artigo 30 do Código Penal. O artigo 30 do Código Penal trata do concurso de pessoas. E o artigo 30 fala, basicamente, que o artigo 121-A, parágrafo 3º fala: não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal, salvo quando elementares para o crime. Uma elementar é um dado essencial, que se comunicam aos coautores e partícipes. Então, exemplo, ó. Tício mata Maria, sua ex-mulher. Beleza? Por razões de violência doméstica ou em menosprezo em condição à mulher. E ele foi auxiliado por quem? Por Joana, a sua amante. Ambos responderão por feminicídio, porque comunica-se ao coautor e partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no parágrafo 1º, ou seja, a condição de sexo feminino, seja a violência doméstica, seja o menosprezo à condição à mulher. Isso já tinha no artigo 30 lá do Código Penal. Eu gostaria de lembrar também que, como o feminicídio ele é um crime doloso contra a vida, ele vai ser julgado aonde? No tribunal do júri. Crimes dolosos contra a vida, atentados ou consumados, bem como os crimes conexos ou continentes, a regra geral é que seja julgado no tribunal do júri. Ninguém é melhor do povo para julgar o povo. E o Supremo Tribunal Federal admite a execução provisória da pena, em luz da soberania dos vereditos. Se você for lá no artigo 492, inciso 1, a linha E do CPP, fala que se os jurados condenarem o indivíduo a uma pena igual ou superior a 15 anos, júri primeira instância, né? O juiz-presidente ele pode executar provisoriamente a pena. O STF, interpretando esse artigo 492, inciso 1, a linha E, afirma que a execução provisória da pena é constitucional, respaldada na soberania dos veredictos, independentemente do quantum de pena aplicado na dosimetria. Então, esse artigo aqui é letra morta, no que tange a pena igual ou superior a 15 anos. O que eu quero dizer com isso? O indivíduo foi condenado por feminicídio. Crime doloso contra a vida, tribunal o quê? Do júri. Foi condenado a 10 anos. Ele é presumidamente inocente? Sim, porque cabe recurso. Mas mesmo assim, mesmo pendente de recurso, cabe a execução imediata da pena. Isso é uma exceção do ordenamento jurídico à luz da presunção de não culpabilidade. Legal? Beleza? Alguns comentários então dessa lei, resumindo e concluindo. Aumento de pena do feminicídio de 12 a 30 para 20 a 40 anos de reclusão. Criação de uma regra especial para o concurso de agentes. Exclusão da incidência ao delito das qualificadoras subjetivas do motivo fútil torpe. Por quê? Porque agora nós temos um delito autônomo. As qualificadoras subjetivas do homicídio, futilidade e torpeza, estão no homicídio. Não estão mais aonde? Aqui no artigo 121-A. Proteção dos órfãos do feminicídio, como, por exemplo, na presença de criança, adolescente, na presença não, né? Se a vítima for mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência por qualquer idade. Então, galera, aqui são várias alterações que nós tivemos no artigo 121-A. E a maior delas é a criação de um novo tipo penal. Para acabar, galera, todos esses comentários que nós fizemos neste bloco, eu gostaria de falar o seguinte: você lembra que lá no crime de homicídio, não feminicídio, agora tem homicídio e feminicídio, nós temos o artigo 121, parágrafo 1º? Eu não sei se você lembra, aqui ó, nós temos o homicídio privilegiado. O que é o homicídio privilegiado? Estou no homicídio agora, hein? Quando o indivíduo mata alguém sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Será que cabe um feminicídio privilegiado? Por quê? Porque o feminicídio agora não está mais no artigo 121
do Código Penal, está no artigo 121A. Então, Tício mata a mulher por razão de condição de sexo feminino e agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Será que cabe o feminicídio privilegiado? Galera, isso é o que a doutrina vai ainda deliberar. Mas nós já temos aí artigos dizendo que não, na medida que o privilégio está lá no 121. E o crime em comento é um tipo penal autônomo, 121A. Então, se houver um feminicídio nas circunstâncias do parágrafo 1º do 121, que trata do homicídio, domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, relevante valor social moral, nesse caso, nós não podemos falar em privilégio, e sim apenas em atenuantes lá do Código Penal. Tem diferença. Tudo bem? A gente não pode falar em privilégio. Por quê? Porque esse privilégio está no homicídio e não mais no feminicídio. Agora poderiam ser atenuantes lá do Código Penal. Com isso nós vimos as alterações da Lei 14.994 de 2024 no que tange ao feminicídio, que mudou, que alterou os dispositivos dos crimes contra a vida. Até o próximo bloco.